Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui falar sobre a importância de termos paciência com os idosos, tá bom? Deixa eu colocar aqui, fixar, né, o tema para as pessoas que chegam já saberem o que nós vamos falar aqui hoje. Boa noite, boa noite. Vamos entrando, vamos falar como podemos ter mais paciência com os idosos, que é um assunto assim que todos os cuidadores têm que saber, né, e conseguir controlar aí essa característica consigo. Porque é de suma importância, né, termos paciência com as outras pessoas, principalmente com os idosos que são tão frágeis e vulneráveis. E principalmente, gente, para aquelas pessoas, para os idosos que são um pouquinho mais difíceis. Nós sabemos que nem todos os idosos são assim mil maravilhas, né? Tem alguns idosos que são assim um pouquinho mais resistentes, né? Não são tão sociáveis, não são tão assim carinhosos. Boa noite, vamos entrando. Então, temos que dar a importância de termos essa paciência com os idosos, né? Eu vou passar aqui para vocês, então, todos os passos de como que vocês podem aflorar essa paciência que existe dentro de você. Porque por mínimo que seja aí dentro do seu coração, dentro do seu espírito, né, ainda tem. E você consegue melhorar bastante esse seu lado, tá? E é muito, assim, um diferencial, né, na verdade, para cuidadoras que vão trabalhar com os idosos. Porque é uma das primeiras características que os familiares e principalmente o idoso vai perceber em você se você está sendo paciente ou não, né, com ele primeiro ali já na entrevista e depois com o decorrer do tempo, que às vezes é chamado como um tempo de experiência, tá? Então, eu vou trazer aqui para vocês uma questão, na verdade, que aconteceu comigo, tá? Então, tudo que eu falo aqui pra vocês são baseados em experiências que eu passei, né? E também com estudos que eu cursei, tá? Mas hoje, especificamente, vou trazer umas experiências aqui minhas, porque todos nós passamos por esses processos e eu acho legal compartilhar com vocês, né? Essa questão das minhas experiências como cuidadora, porque às vezes outras cuidadoras também se conectam, né, com a mesma história e também às vezes pode fazer muito bem para você se você ainda não passou por essa experiência, então você já está tomando isso como um alerta, tá? Então eu vou falar um pouquinho da minha característica, tá, gente? Eu sou uma pessoa assim bem impulsiva, uma pessoa bem assim com bastante energia e também ariana, né? Então vocês já sabem, uma pessoa assim bem energética, que quer as coisas assim para ontem e super ativa, né? Busca atrás das suas coisas e eu tinha muito esse meu lado aflorado de ser uma pessoa muito ativa e querer as coisas assim para ontem. E essa característica é boa para um certo lado, né? Mas para outras coisas a gente tem que ter um pouquinho mais de calma, principalmente para cuidar aí dos idosos. Eu não sentia assim um impacto tão grande quando eu estava cuidando do meu avô no começo da minha carreira, porque ele também era ativo. Então a gente ia assim em um ritmo bem juntinho. Então, e ainda mais, né, o meu avô que era japonês, então autoritário, uma pessoa que gostava das coisas certinhas. Ele também tinha essa característica de querer as coisas para ontem, então a gente se bateu muito bem, né? Então não teve muitos conflitos. Mas mesmo assim, eu já percebia que eu aflorava umas certas preocupações desse tipo, de cobrar um pouquinho mais do desempenho dele. Que mais? Às vezes, lá no comecinho, eu ficava um pouquinho impaciente em questão de tempo, né? Porque quando a gente se organiza para seguir uma rotina, nós queremos que ela seja cumprida, certo? Só que às vezes acontece uma coisa aqui, outra ali e sai dos trilhos mesmo. Então a gente tem que saber lidar também com essas coisas, esses imprevistos que aparecem de vez em quando no nosso dia a dia, né? E eu fui trabalhando isso em cima de mim.
Mas a minha grande questão aí, da minha grande virada foi o quê? Me conhecer melhor, né? Conhecer essas minhas características, conhecer essa minha personalidade que vem aparecendo aí desde a minha infância, adolescência, e só na vida adulta que eu fui realmente parar, pensar e ver assim, não, eu sou desse jeito, né? Então eu tenho que trabalhar isso e manter isso. Então, é de muita importância nós olharmos para dentro da gente também, né? Deixa eu ver aqui o pessoal chegando. Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos, tá? O tema tá aqui, ó, fixado aqui embaixo. Tô falando sobre a paciência que temos que ter com os idosos. Então, gente, continuando, temos que olhar primeiro para nós mesmos, né? Para depois a gente conseguir cuidar da outra pessoa, sabe? Não adianta nada termos o emocional um pouquinho desequilibrado, né? Principalmente a paciência, e trabalhar de uma forma não profissional, né? E muito menos amorosa e carinhosa com os idosos. Então, eu já tenho bastante esse meu lado, assim, de ser uma pessoa carinhosa, amorosa, mas ao mesmo tempo eu sou muito, assim, ó, ativa, sabe? As pessoas aí que talvez conheçam mais, né, referente a signos e zodíaco e tudo mais, devem saber aí que outros signos também, outras personalidades, né, das pessoas também têm essa característica de serem ativas, de serem bem, assim, ligada no 220 mesmo. Então, a gente tem que saber controlar isso, porque muitas vezes essa nossa energia, né, que transborda aí todos os dias, às vezes pode atrapalhar um pouquinho no nosso dia a dia, né? Então, saibam que para nós cuidarmos de um idoso, nós temos que ter sim paciência todo santo dia, tá? E para os cuidadores aí, né, que estão me assistindo, tenho certeza que já passaram por alguma situação que vocês tiveram que respirar fundo, né, para depois seguir em frente, porque os idosos, eles não têm culpa de nada, né? E muitas vezes não é nada pessoal que eles ficam assim bravos com a gente, sabe? Às vezes a gente não teve culpa mesmo, mas eles não estão no dia bom deles e nós também não podemos julgá-los, né? De uma forma que eles estão errados e nós estamos certos, tá? Então, o que eu vou falar aqui pra vocês, né? Que essa paciência pode ser sim controlada e também aflorada, tá? Nós podemos fazer várias atividades aí ao longo dos dias, né? E criar disso um hábito para nossa vida, para a gente aflorar um pouquinho mais esse lado de nós sermos pacientes. Por exemplo, hoje eu fiz esses cachos aqui, ó, vocês estão vendo? Eu fiz esses cachos porque ele dá trabalho, gente. Ele dá trabalho a fazer esses cachos aqui, fazer uma maquiagem, sabe? Ou fazer as unhas, dá trabalho. Todas as atividades manuais que exigem bastante concentração, né? Nós trabalhamos bastante aí a paciência. Por isso que às vezes eu passo também essas atividades manuais para os idosos que têm bastante ansiedade. E a ansiedade, ela tá ali grudada pertinho da impaciência. Então, se você tem esse lado aí meio impaciente, faça essas atividades que te acalmem um pouco. Colorir alguma mandala que está muito em alta, né? Muitas pessoas estão fazendo. Praticar atividades que você gosta, como ficar ao ar livre, atividade física ao ar livre, ou se não, que mais? Eu faço bastante essa parte da atividade física quando eu estou bem nessa impaciência. Por exemplo, na época da TPM, né? As mulheres passam essa questão da TPM, não tem como. E dizem também que homens passam por TPM, mas é um outro nome. Mas vamos focar aí as mulheres, né? Que é, na verdade, mais o meu caso, né? Que eu sou mulher e sofro com a TPM. Gente, a TPM, nossa, é uma coisa assim que vem do nada, né? Do nada, entre aspas, porque a gente sabe mais ou menos o nosso ciclo, mas são sentimentos assim, né? Que vêm e vão e a gente tem que saber controlar eles. Então, o que você faz, né, nesses momentos de TPM para você ficar bem? Muitas pessoas já descontam na comida, já descontam aí talvez em brigas, né, com outras pessoas, então não conseguem se conter. Por que isso? É energia, é uma energia assim de ação,
né? Então, essa energia de ação, ela tem que ser expandida para algum lugar. Eu, de vez em quando, vou pro lado da comida, chocolatinho, essas coisas assim. Não vou negar, gente. E tem outras vezes que eu vou pra atividade física. Nossa senhora, o meu desempenho, vocês não têm noção. É outra coisa. É outra coisa mesmo. Então, no momento da TPM, nós temos que agir. Então, por exemplo, se você está indo acompanhar um idoso, né? Nessa época que é da sua TPM, já saiba, já prepare antes, né? Esse é o momento de paciência. Como que você vai aí controlar a paciência nesses momentos de TPM, né? Não vai descontar no idoso, porque ele não tem nada a ver, ele não tem culpa nenhuma. Então, o que você tem que fazer? Saber controlar isso. Então, eu recomendo mais atividade física, né? Porque na parte aí da comida, às vezes passa a ser um pouquinho mais de descontrole, né? Então, seria legal focar mais na atividade física, atividades manuais, assistir aí filmes engraçados, ou se não, de ação também, porque envolve ação, né? Toda essa questão aí de TPM, nós temos que expulsar essa energia que está aí dentro da gente. Então, que mais? Saber controlar de si mesmo, né? E falando nisso, saber controlar de nós mesmos, nós temos que nos conhecer também, certo? Então, outra recomendação que eu dou para vocês também, e que eu fiz bastante também, é o quê? Procurar conhecimentos de autoajuda. E autoajuda, gente, tem muito tabu, né? Tem muitas pessoas pensando assim, mas é coisa de pessoa que, né, é louca, ou se não, muito depressiva, alguma coisa do tipo. Não, gente, nada disso. É coisa de nos conhecermos mesmo, né? Como que a gente vai conseguir cuidar de outra pessoa, sendo que a gente nem se conhece, não consegue controlar nossas emoções, não consegue controlar a nossa paciência? Nós temos que sim conhecermos, né, os nossos sentimentos e o nosso comportamento. Então, o que ajuda bastante também é ter esse conhecimento, né, dos comportamentos, dos avisos que o seu próprio organismo e seu corpo dá para você. Então, se você já tá ficando um pouquinho ansiosa, se você já tá ficando um pouquinho impaciente, tá subindo aquele calorão de raiva ou inquietude, já dá uma parada, respira fundo, né, e saiba se controlar, né? A melhor coisa que eu fiz foi ter investido mesmo nesses cursos de autoajuda, de coaching, né, que falam. Então, nossa, gente, não tem como a gente voltar atrás depois que a gente nos conhece, tá? Nós temos que nos amar também e saber controlar esse lado da paciência. Bom, deixa eu ver o que mais que eu vou falar aqui. Então, gente, tem muitas coisas, tá? Muitos fatores que desenvolvem esse nosso lado de impaciência, principalmente para as cuidadoras, ou se não, para todos os profissionais da saúde, né? Que é o quê? A sobrecarga, né? Dos plantões, sobrecarga do seu trabalho. Então, às vezes também muita pressão dos familiares, ou se não, pegarmos aí para acompanhar um idoso que é muito difícil e em questão de te incriminar por qualquer coisa ou não aceitar fazer algumas ações que eles precisam fazer, tomar banho, tomar medicamentos, fazer aí a fisioterapia ou se não alguma limpeza de alguma ferida, né? Então são pequenas coisinhas que a gente vai acumulando e daí depois vira aquela bola de neve e a gente não consegue controlar. Então, controle primeiro você mesma, né? Porque, na verdade, nós não conseguimos controlar ninguém, né? E nem o que acontece nos nossos dias. Só conseguimos controlar a gente. Então, faça essa questão de aflorar mais esse seu lado paciente, né? Esse seu lado mais tranquilo e sereno com os meios, né, que você encontra e que acha viável para você. Porque, às vezes, o que eu acho que é bom para eu controlar minha paciência, às vezes não é para você, né? Então, igual eu comentei um pouquinho antes, eu gosto muito de fazer atividade física, explodo mesmo na atividade física, vou que vou. Gosto bastante de escutar músicas alegres, né? Fazer meditações que eu tô postando aqui pra vocês, né, de vez em quando. Não são todos os dias que eu faço meditação, mas assim, nós vamos encaixando coisas legais pra gente fazer durante nossos dias, pra gente conseguir encontrar a nossa própria versão do equilíbrio,
né? Então, é legal porque nós nos conhecemos melhor e temos mais controle de nós mesmos para depois conseguir aí entregar um serviço de qualidade para os idosos, né? Então, isso que eu ia falar, que é a sobrecarga, né, dos cuidadores de idosos, dos profissionais da área da saúde, é muito grave. Então, tenta aí amenizar um pouquinho o plantão, ou se não, as horas de trabalho que você faz. Eu sei que, às vezes, tem muitas pessoas com outras realidades diferentes, né, e que também, às vezes, precisam mais às vezes dessa questão financeira de conseguir bastante dinheiro em um momento, em uma fase, para daí depois dar uma acalmada. Mas muitas vezes é aquele negócio que o dinheiro não paga a sua saúde, né? Não adianta nada você ter milhares de reais aí, ou dólares, o que quer que seja, e você fica doente depois emocionalmente porque ficou sobrecarregado, ficou muito estressado. Então, para que adianta, né? Então, saber controlar aí as horas de trabalho que você faz é de suma importância. Às vezes, por um pequeno período não tem problema, mas se prolongar muito isso é bem preocupante, tá? Bom, deixa eu dar uma pausa aqui e ver quem que tá aqui. Oi, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Vocês conseguem aí controlar a paciência de vocês? Como é que é? Vou tomar uma aguinha aqui, vocês vão respondendo. Tem cuidadoras aí no live? Nossa, dá sede mesmo. A gente fala. Então, gente, e quando estamos no momento da entrevista, por exemplo, né? Com os familiares e com os idosos. No momento da entrevista, às vezes você consegue ali fingir que você é paciente, que você é tranquilo, que você é uma pessoa que consegue lidar com algumas situações, né? Principalmente de estresse e pressão. E você vai passando ali dia após dia, acompanhando o idoso, depois de ter sido efetivado, contratado, você vai aí acompanhando o idoso. E o idoso, ele vai se mostrando também, mostrando a personalidade dele, né? Do jeito que ele é, um pouquinho assim, implicante em certos momentos, depois um pouco relutante em fazer outras atividades, e aí você vai engolindo o sapo. Vai engolindo o sapo porque você não consegue administrar, ou se não ter aquele joguinho de cintura para fazer com que ele execute a ação que ele precisa fazer. Por isso que você vai engolindo o sapo e vai criando aquela bola de neve. Então, você vai passando por essas situações e daí depois de um certo tempo vira aquela bola de neve. E como que você vai administrar isso, né? Às vezes estoura mesmo, não tem como. E aí a sua máscara cai. Você se mostra, né, de uma pessoa que é impaciente, né? E aí não consegue ficar no emprego. E isso acontece muitas vezes com cuidadoras que fazem isso, que fingem ser uma pessoa que não são, né? Então, sejam assim responsáveis, né, pelos seus atos e também conscientes de onde que vocês estão entrando, de qual idoso que você está querendo cuidar ali, porque na entrevista mesmo, basta você perguntar como que o idoso é, né? Quais são os comportamentos dele, quais são as comorbidades, porque, por exemplo, pessoas que têm Alzheimer avançadas, né, moderado para avançadas, já são pessoas assim mais agressivas, pessoas que dependem mais de você, que exigem um pouquinho mais da sua dedicação. Então, realmente, é uma jornada aí um pouquinho desgastante, né? E conforme vai passando o tempo, o desgaste também vai te dando essa impaciência. Então, ao conhecer o idoso, se você ver que não vai dar conta, né? Não finja ser uma pessoa paciente, uma pessoa que é competente, porque lá na frente depois você vai estourar. E não adianta nada, né? Você vai pular de emprego para emprego, de idoso para idoso. E ninguém quer isso, né? Eu tenho certeza que muitas cuidadoras, muitas pessoas que querem trabalhar com isso também, querem ficar aí em uma pessoa só, né? Acompanhar o idoso até o final da vida dele
e se tornar, né, uma parte da família, querendo ou não, a gente se torna uma pessoa bem próxima dos idosos que acompanhamos aí. Então, nós queremos perdurar aí até o final da vida do idoso. Agora, se você se coloca em um lugar, né, de acompanhar um idoso que é muito desafiador para você, não entre de cabeça nessa jornada, porque você vai se decepcionar bastante e às vezes você vai até decepcionar o idoso também, né? E o que nós queremos é que os idosos eles tenham aí a velhice deles de uma forma mais harmoniosa, tranquila, confortável, segura, né? E feliz também. E quem vai ser feliz com alguma cuidadora impaciente ali do lado deles, né? E outra questão, gente. Nós, no começo do acompanhamento com o idoso, que não conhecemos muito bem o idoso, né? E daí entramos nessa situação de começarmos a fingir que somos pacientes e depois não sermos pacientes, você vai mostrando sinais também para o idoso. Primeiro você, às vezes, começa aumentando a voz, daí depois, às vezes, para de falar com ele, vai dando alguns sinais que depois, no final, pode dar muito ruim, né? Você pode prejudicá-lo muito e às vezes até fisicamente com essa impaciência, né? Então, cuidado, viu? Cuidado, se controlem, tentem equilibrar aí esse lado paciente, sereno e tranquilo de vocês, né? Porque estamos lidando com vidas e eles merecem o melhor, tá bom? E vocês também, gente. Se vocês conhecendo vocês mesmas, vocês ficam mais leves, entende? Vocês conseguem controlar aí as emoções de vocês. Então, é bom para todo mundo, tá? Faz bem para todo mundo. Ai, gente, nossa, esse tema aqui tá bem, né? É uma coisa assim, bem realista e presente na vida de muitas pessoas, né? Mas para os idosos nós temos que ter sim essa consciência de que temos que aflorar nossa paciência, tá? Deixa eu ver o que mais. Eu tô lendo ali as anotações. Olha, eu vou dar outros exemplos, tá? De como que vocês podem aflorar aí a paciência de vocês. Então, eu já falei o quê? Fazer o cabelo, né? Pega aí um dia, mulherada. Pega um tutorial aí de maquiagem bem elaborado para vocês verem que vocês não vão ficar ali concentradas e praticar aí a paciência de vocês. Tenho certeza que na primeira não vai ficar igualzinho ali do tutorial da maquiagem não, viu? Vai ficar um pouquinho um olho diferente do outro, ou senão vai ficar totalmente diferente, né? Mas é aí que você vai acabar trabalhando esse seu lado da paciência. E depois, quando você consegue realizar, né, concretizar aquela atividade que você está fazendo e sair como um sucesso, aí sim que você vai finalizar com chave de ouro, né, essa sua atividade de paciência. Então, pegar o tutorial de maquiagem, que mais? Atividades físicas, eu já falei. Olha, uma coisa bem desafiadora que eu passei, tá? E é uma coisa que exige bastante paciência mesmo. Pegarmos uma receita, tá? De alguma coisa, alguma comida bem diferente que você sempre teve vontade, né, de realizar ali, só que você teve medo de fazer porque pensa que não vai dar certo. Então, é uma coisa que também exige bastante paciência, né? E você precisa de concentração também para executar aquela atividade, né? E finalizar o prato perfeito que você quer. Que mais? Estética, já falei. Trabalho manual. Trabalho manual também tem para os homens, gente. O Dichan, o meu avô, ele trabalhava bastante a paciência dele com... como é que eu posso falar? São tipo gambiarrinhas, sabe? Que ele era uma pessoa assim, super autossuficiente. Então, tudo que ele conseguia fazer sozinho, ele queria fazer. Então, exigia bastante trabalhos manuais para ele consertar uma coisinha aqui na casa dele, outra coisinha ali, outra coisinha ali. Então, era uma coisa que ele ficava concentrado e ali ele ficava exigindo bastante a paciência dele também, né? Porque precisa fazer certinho e funcionar depois no final, essas coisas assim. Então, são essas atividades. E o mais importante, se conhecerem, tá? Façam aí
cursos, ou se não, busquem conhecimento, né? Hoje em dia tem tudo na internet, gente. E se vocês quiserem mais links mais específicos, eu passo para vocês depois da live, tá? Mas, por exemplo, essa questão da autoajuda, né? De como que vocês se conhecem, como é que é a personalidade de vocês. Vocês sabem quais são os sintomas que aparecem aí no corpo de vocês, no organismo de vocês, quando vocês começam a ficar aí um pouquinho raivosos, agressivos, impacientes, ansiosos. Tudo isso colabora pra gente conhecer a gente mesma, né? E aí trabalhar em cima disso, tá? Então, autoajuda, desenvolvimento pessoal, esses assim são essenciais para vocês trabalharem e conhecerem mais vocês, tá? Gente, é esse assunto que eu queria falar com vocês hoje. Então, cuidadoras, fiquem atentas e conscientes do que vocês estão fazendo, com quem vocês estão trocando aí, né, conhecimentos também, porque não é qualquer pessoa que talvez possa te passar aí o caminho certo, né? Mas vão aí mais ou menos na sensação que vocês acham que é o mais certo, tá? Porque não pode ser nada forçado também, né? Trabalhem aí, então, a paciência de vocês, tá? Será que alguém quer fazer alguma perguntinha aqui sobre a paciência? Como trabalhar isso? Olha, gente, meus cards já estão tudo indo embora. Esse daqui dá um trabalho e tem que ter paciência, viu? Ai. Bom, gente, se vocês não têm nenhuma pergunta então para fazer, eu vou finalizar aqui a live. Se vocês acharem legal, né, e relevante para alguém essa live, essas informações, compartilhem com elas, tá? E apertem lá no coraçãozinho depois para curtir essa live também. Vocês vão me ajudar bastante. Então, até a próxima, gente. Amanhã talvez eu entre de novo com a live, só que com outro tema, tá? E daí depois eu vou informando vocês aqui aos poucos. Obrigada, gente. Obrigada pela participação de todos. Eu vi aqui cada um entrando na live. Muito obrigada, gente. Até mais.